Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais. Eu vou te explicar as coisas que você precisa saber sobre esse tema, mas também te dar os devidos direcionamentos sobre isso, porque eu entendo que é o tipo de coisa que acaba trazendo muito sofrimento para a vida de muitas pessoas. Acho que esse vídeo ele é importante não só para você que acaba passando por algum tipo de sofrimento, alguma situação em sua vida, mas também é para você entender, né, se alguma outra pessoa à sua volta pode estar passando por esse tipo de situação, para que você dê esses direcionamentos. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante é que o conhecimento ele é um vetor para mudança, e ter esses conhecimentos é importante para que você possa também cuidar das pessoas que são importantes para a sua vida, mas principalmente para si mesmo. É um vídeo também naquele estilo meio podcastzinho, então você consegue assistir ele fazendo outras coisas. Eu não vou colocar nenhum elemento aqui na tela, basicamente vai ser eu conversando com a câmera mesmo. Uma dúvida que as pessoas elas têm bastante é se transtorno mental e doença são as mesmas coisas. Na verdade, a gente tem algumas separações aqui. Uma doença é quando a gente tem uma causa bem definida, a gente entende qual que é a causa daquela doença e a gente tem um tipo de adoecimento, um prejuízo na vida daquela pessoa. Então, quando uma pessoa ela acaba contraindo o coronavírus, ela desenvolve Covid-19. Quando a gente tem essa causa bem definida, a gente entende que isso é uma doença. Só que quando a gente fala de transtornos mentais, a gente está falando de diferentes circunstâncias e de multifatorialidade. Muitas coisas diferentes que podem causar um adoecimento psicológico. Então não existe um fator específico, uma única coisinha que faz com que uma pessoa tenha depressão ou que ela tenha ansiedade generalizada. São um conjunto de muitos fatores, muitas coisas diferentes que, quando somados, causam um prejuízo e um sofrimento muito grande na vida dessa pessoa. E aí, né, ela vai ter ali algum transtorno mental ou não. Então, esse é um tipo de diferenciação muito importante que a gente tem que fazer. E quando a gente fala sobre esses muitos fatores que podem gerar um transtorno, a gente está falando de algumas coisas que todos eles compartilham. Absolutamente todos os transtornos compartilham essas características. Essas causas, elas vêm de questões biológicas, psicológicas e sociais. A gente chama isso de biopsicossocial. Quando a gente está falando sobre essas causas biológicas, a gente também está falando sobre genética. Então, todos os transtornos, eles têm alguma causa que necessariamente passa por alguma questão que é biológica. Algum mau funcionamento, alguma desregulação dos seus neurotransmissores, como a dopamina, serotonina, enfim. Alguma lesão também pode causar algum tipo de transtornos mentais. A gente está falando de alguns bem específicos, mas isso pode acontecer. Então, existem muitos fatores que são biológicos que eles podem gerar esses transtornos mentais. E alguns transtornos, eles inclusive têm mais essa característica, essa carga biológica. Então, os transtornos que a gente fala de neurodesenvolvimento, tipo autismo, TDAH, a genética também faz um papel importante nisso. Então, transtorno bipolar, por exemplo, a gente sabe que tem uma heredabilidade muito grande. Só que elas por si só não são suficientes para a gente ter nenhum diagnóstico. E aqui eu vou trazer uma informação extremamente importante também. Quando a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando especificamente de direcionar um tratamento. Então, o diagnóstico ele serve apenas para isso. Muitas vezes o diagnóstico é usado como para estigmatizar as pessoas, é usado como muleta para muitas outras pessoas, e o TDAH é um clássico disso. Mas o diagnóstico ele serve exclusivamente para direcionar um tratamento. Então, quando uma pessoa ela vai lá, faz uma avaliação, ou ela busca ajuda, buscando entender qual que é o transtorno que ela tem, não adianta nada você entregar um laudo para a pessoa recebe o laudo e fala, tá bom, agora eu tenho esse transtorno, e é isso. Não. A avaliação ela é feita para, eu tenho esse transtorno, eu tenho esse adoecimento, então o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente consegue pensar um tratamento específico para esse tipo de adoecimento, falando numa questão de remissão, diminuição dos sintomas, aprender a lidar com esses sintomas, aprender a lidar com essa ansiedade, com essa depressão, enfim, com essas questões que a gente passa psicologicamente. A segunda causa, e essa ela é extremamente importante, são as causas sociais. O que acontece no mundo que você vive? Então, uma pessoa que sofre bullying, ela tá mais suscetível a ter um transtorno mental. Uma pessoa que ela não tem bons cuidados, que ela é desamparada pela sua família, pelos seus parentes. Então, uma pessoa que ela é atacada frequentemente pelos pais, uma pessoa que ela não tem suporte, uma pessoa que ela não tem suporte na escola, não tem suporte de saúde, não tem acesso à saúde ou à educação. Uma pessoa que tem muita insegurança porque vive num lugar inseguro mesmo, que tem muita violência, então ela não sabe se ela tá segura no momento que ela vai dormir. A pobreza também é a maior causa, né, dessa questão social de transtornos mentais, porque essa pessoa tá mais suscetível a estar mais desamparada, né, a estar em lugares que são mais perigosos. Todas essas questões que acontecem no seu entorno, na sua vida, no ambiente que você está, elas são consideradas como questões sociais. Não é muito certo a gente fazer a distinção do que é mais grave ou não, porque cada transtorno ela tem uma característica, como o autismo, né? A pessoa já nasce com o autismo, então não tem como a questão social afetar muito necessariamente na causa do transtorno. Só que pode afetar na piora desses quadros, na piora desses sintomas. Mas a gente entende que a grande maior parte dos transtornos, eles pioram o quadro consideravelmente quando a pessoa está em certas situações.
E essas situações, elas são essas perspectivas sociais. Então esse é um fator que a gente tem que considerar muito grande. A gente não pode pensar simplesmente no adoecimento sem entender onde que essa pessoa tá, qual que é o ambiente que essa pessoa vive e como o mundo também devolve as coisas para essa pessoa. Muitas vezes as pessoas que elas têm transtornos mentais é uma tentativa de sobrevivência em um mundo que tem afetado muito e machucado muito essas pessoas. Então a gente tem que entender quem que é essa pessoa e como que é o ambiente que está em volta dessa pessoa. É importante que você entenda essas coisas para que você entenda se você está se direcionando para um adoecimento psicológico porque o ambiente que você está é muito difícil, você necessariamente pode estar relacionado a outras coisas. Então uma pessoa, por exemplo, que ela tem que fazer algumas atividades, mas ela tem um pouco de dificuldade nisso, se ela escuta a vida inteira que ela é burra, que ela é incapaz, que ela não consegue fazer, que ela não faz nada direito, a probabilidade dela ficar ansiosa na hora de fazer essas coisas é muito maior. Porque a todo momento ela escutou que ela não consegue, e aí ela precisa fazer, e ela começa a pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? A ansiedade vai aumentando, 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 até o fato que, né, até a situação, na verdade, que isso fica muito grave, gera prejuízo, gera sofrimento, e a pessoa acaba desenvolvendo um transtorno mental. Então são muitos fatores diferentes que acabam culminando em um adoecimento na vida de uma pessoa. E também quando a gente está falando sobre esses transtornos, a gente está falando sobre alguns prejuízos que são comuns do dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas elas não têm uma atenção muito boa. Se você dorme mal, a sua atenção ela não vai ficar muito boa nos outros dias, porque a falta de sono faz com que a gente tenha falta de atenção mesmo. Agora, quando a gente está falando de um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tá falando de uma atenção que ela é realmente muito prejudicada. Uma atenção que a pessoa, qualquer coisa ali em volta da pessoa faz a atenção dela ir embora e perde ali o que ela precisava fazer, perde o foco. É o tipo de coisa que uma pessoa saudável, ela pode acabar tendo mesmo. Uma pessoa saudável tem uma atenção que não é tão boa. Agora, se essa falta de atenção gera muito prejuízo, muito sofrimento, a pessoa frequentemente esquece as coisas, a pessoa não consegue terminar diálogos, a pessoa não consegue terminar atividades porque a atenção dela vai embora a todo momento, ela começa a ter prejuízo, né, na vida dela por conta disso, aí a gente vai começar a pensar na possibilidade de ter um transtorno mental naquela situação. Um outro exemplo também é a perda de interesse. Muitas vezes, quando você vai crescendo e você vai amadurecendo, você perde interesse em algumas coisas que você gostava no passado, que você gostava mais quando você era criança. Isso é o tipo de coisa que é normal quando a gente vai crescendo. Só que se você vai perdendo interesse na maioria das coisas da sua vida, e você começa a perder o interesse em coisas que são importantes que você faça, tipo trabalho, escola, todas essas coisas assim, e você começa a perder o interesse ainda mais em coisas que são fundamentais, como comer, como sair da cama, como viver a vida, aí a gente começa a falar num quadro, numa possibilidade de um transtorno mental. Então, só perder o interesse é uma coisa normal. Agora, quando você perde interesse na maioria das coisas da sua vida, talvez você esteja passando por um quadro de depressão, por exemplo. E diagnósticos de transtornos mentais são coisas que são extremamente complexas, por isso não é o tipo de coisa que dá pra gente fazer muito rápido. Existem alguns transtornos que a gente precisa de 10, 12 sessões para que a gente consiga ter um bom diagnóstico. Porque simplesmente entender como os prejuízos afetam a vida dessa pessoa não é o suficiente pra gente entender se aquela pessoa realmente tem um adoecimento. E o terceiro fator que está relacionado ao desenvolvimento desses transtornos mentais são os fatores psicológicos. É a maneira que você lida com as coisas. Você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa introvertida, você é uma pessoa que tem maior necessidade de estar com outras pessoas, ou você lida geralmente com as coisas tudo sozinho. Você é o tipo de pessoa que é muito impulsiva, você lida bem com as suas emoções, tristeza, raiva, ansiedade, ou você tem maior dificuldade de lidar com isso, então raiva se torna um problema, ansiedade se torna um problema, nervosismo, medo. Então todos esses fatores que eles são psicológicos, comportamentos, então por exemplo, você tem pensamentos de depreciação frequentemente. Frequentemente você pensa que você é incapaz, que você não consegue fazer as coisas direito, que você é fraco. Como que essas coisas afetam a sua vida? Esses são os fatores psicológicos. Agora a gente tem a soma de questões biológicas, genéticas, pra gente ter o mundo que você vive. Então você tem segurança, você tem insegurança, você sofre bullying ou não, seus pais cuidaram bem de você ou não. Essas questões que elas são sociais. Agora a gente tem os fatores psicológicos, você é impulsivo ou não, você lida bem com as emoções ou não, como são essas emoções. Quando a gente junta todos esses três fatores, a gente tem somado essas três coisas na vida de uma pessoa. Se existe muito prejuízo e sofrimento por conta de coisas que surgem desses três fatores, aí a gente tem a possibilidade de ter um transtorno mental. Aí você me fala, Iago, eu tenho percebido que eu tenho sofrido bastante, eu tenho prejuízo no trabalho por conta de ansiedade, eu tenho prejuízo na escola porque eu não quero ir, porque eu não tenho vontade nenhuma de sair da cama. Mas o que eu faço com isso? Eu simplesmente vou lá e recebo um nome? Ah, tá, então agora eu tenho depressão. Então, como eu disse, a gente tá pensando no diagnóstico especificamente para pensar num tratamento. Então, com todas essas coisas que eu falei, se você tem alguma dúvida, se você acha que você tem algum transtorno mental,
é muito importante que você procure ou um psicólogo ou um psiquiatra. Essas são as duas profissões que são aptas a dar diagnósticos de transtornos mentais. Quando a gente está falando, né, sobre esses transtornos mentais, é muito importante que você não procure autodiagnóstico por chat GPT ou por qualquer tipo de inteligência artificial. É muito importante que você não fique vendo simplesmente os vídeos aqui no YouTube. Eu tento trazer os vídeos com a maior quantidade de informações possíveis, mas se eu fosse trazer toda a psicopatologia, toda essa área, eu ia ficar muito tempo falando aqui. Esse é um vídeo informativo. Se você tem esse questionamento, se você acha que você pode ter algum quadro, procura um psicólogo ou um psiquiatra. Minhas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. Se você quiser entrar em contato comigo também, tem como você entrar em contato comigo com os links que estão aqui embaixo. Me manda uma mensagem, fala o que está acontecendo e a gente conversa pra gente entender sobre essa situação. Mas é muito importante que você não fique só nos pensamentos, e nem que você vá na internet procurar um diagnóstico, e você procure de fato um profissional para que, se você realmente tiver esse transtorno mental, você comece esse tratamento, porque o tratamento de transtornos mentais ele é feito principalmente em psicoterapia. Existem alguns transtornos que sim vai ser necessário o uso de medicamentos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu já tenho um vídeo aqui no canal para falar sobre esse tema. Então eu vou colocar aqui no card, caso você queira assistir esse vídeo. Transtornos mentais são extremamente sérios e devem ser acolhidos com respeito, com empatia e com profissionalismo. Por isso que é muito importante que você procure bons profissionais. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te trouxe informações relevantes, considera deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Eu falo sobre psicologia, eu falo sobre saúde mental e agora eu vou falar cada vez mais também sobre transtornos mentais, na perspectiva e no pensamento de trazer saúde mental de forma gratuita para vocês aqui nas redes sociais. Eu também estou em diversas outras redes sociais, como eu disse, o link delas estão aqui embaixo, se você quiser dar uma olhada. Se você tiver qualquer dúvida sobre saúde mental ou sobre o que eu falei aqui no vídeo, você pode ou me mandar uma mensagem ou deixar aqui nos comentários que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. No mais é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!